Shalom a todos vocês que estão nos acompanhando em nossa página no YouTube. Estamos aqui no nosso congresso Atos 3:21, na Igreja Peniel de Fortaleza, que aconteceu nos dias 19, 20 e 21 de setembro. Estamos com o pastor Nelson Guimarães e o professor Mateus Andona, que foi nosso preletor nesse congresso. Pastor Nelson, o que representou esse congresso para a nossa igreja e para a nossa cidade? Bem, quero saudar todos com a Shalom do Eterno, que eu posso dizer, pastor André, que foi algo espetacular, principalmente libertador, porque a palavra do Senhor, nós estávamos comentando, pastor Mateus, professor Mateus conosco, lembrando de todo o verso, a palavra do Senhor em nós, e aí nós conhecemos a verdade nos traz a libertação, né? Então a palavra do Senhor nos liberta quando a gente conhece através dela essa verdade. E este congresso, Atos 3:21, nada mais é do que, como diz o próprio texto, né? Nós vamos estudar sobre a restauração de todas as coisas, que isso é que nós temos visto o mover do Espírito Santo sobre toda a terra, trazendo essa verdade para o povo de Deus. Amém. Shalom, Mateus. Por favor, quem é Mateus Andona, para que nós possamos conhecer você, nossos seguidores. E o que você veio fazer aqui nesse congresso, Mateus? Muito bom, shalom a todos. Olá, eu sou o professor Mateus Andona e sou o vice-presidente do Ministério Ensinando de Sião, com sede em Jerusalém e aqui no Brasil com sede em Belo Horizonte. E o Ministério Ensinando de Sião tem também esse objetivo de apregoar a restauração de todas as coisas que Pedro fala lá em Atos 3, no seu discurso, e ele apregou essa restauração de todas as coisas. Então o Ministério Ensinando de Sião, composto de judeus, discípulos de Yeshua e de não-judeus também, que são chamados para esse propósito de apregoar essa visão. Nós trabalhamos nesse viés que é apregoar, mostrar à igreja a necessidade desta restauração e a necessidade da igreja voltar de volta para casa. A igreja esteve tempo demais longe de Jerusalém, longe dos judeus, longe de Israel. É hora de voltar para casa, é hora de levar Yeshua de volta também para o seu próprio povo. Então esse é o trabalho do Ensinando de Sião, do qual eu faço parte, que é auxiliar a igreja a voltar às suas raízes, as raízes da fé, bíblicas e judaicas, e também levar as boas novas de Yeshua do nosso povo, o povo de Israel. Pastor Nelson, por que levou o senhor a querer fazer um congresso com esse tema de restauração? Em primeiro lugar, nós temos tido aqui em Fortaleza várias congregações que nós temos já acompanhado junto e queríamos dar uma força, juntar e criar um grupo forte que está pregoando a questão da restauração, o evangelho no contexto original, como o professor Mateus muito bem explicou nessa visão do Ensinando de Sião. E com isso a gente pôde nesse congresso conhecer e também trazer pessoas que estão hoje com dúvida, o que é isso mesmo que está acontecendo. Porque muitas línguas começam a falar coisas que na verdade não são verdades. Pegam pessoas que estão no exagero, pegam coisas desequilibradas, e o que nós temos aqui uma preocupação grande, que isso nos faz nos unir ao Ministério Ensinando de Sião, é exatamente essa visão equilibrada, essa visão que é bíblica, né? Não é uma visão que traz aquele interesse próprio do homem, mas uma visão bíblica que sempre a Bíblia ela tem uma visão. O nosso Deus é um Deus equilibrado, é um Deus que ele fala da temperança, e nós temos que entender isso e com essa visão, né? Tanto na ótima escolha que tivemos, né? E que foi uma direção do próprio Eterno de nos fazer conhecer o Ensinando de Sião, como também conhecer todas essas congregações que estão vindo participar conosco. Então a gente vê que é um mover de Deus que colocou no nosso coração. Estamos apenas querendo ser aqui instrumentos de Deus para que essa restauração alcance muito mais vidas. Mateus, o que é realmente restauração e por que um líder de igreja deveria conhecer esse tema para levar a sua igreja? O que Deus tem para a sua igreja nos dias de hoje é um desejo de aprimoramento. Yeshua vem buscar uma noiva sem mácula e sem ruga, uma igreja nova, uma igreja reconectada com suas raízes, uma igreja que sabe quem é, que sabe de onde veio e sabe para onde está indo. Restauração é a igreja voltar aos princípios bíblicos e apostólicos da fé. Nós lemos no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que aquela igreja era galgada na palavra de Deus.
no relacionamento com os judeus. Jerusalém era ali a sede da fé, que admoestava e cuidava daquelas congregações ao longo ali, ao redor de Jerusalém, na Ásia Menor, na Europa. E nós tínhamos também um poder muito grande, uma unção muito grande daquela comunidade. Então, restaurar a igreja, voltar a esse molde que nós lemos no livro de Atos. Isso inclui uma restauração do ensino, uma restauração da comunhão com Israel, com o povo judeu, combatendo todo tipo de antissemitismo e antinomismo ainda presente no seio da igreja, e também uma restauração do poder e da unção que nós lemos que essa igreja também tinha. Restaurar a igreja é voltar a igreja a ter o desígnio, o plano que Deus preparou para ela. Pastor Niels, há quase 2 anos a Peniel está nesse processo, nessa visão de restauração. Você pode falar um pouquinho da sua experiência como pastor, quais as maiores dificuldades, o que isso trouxe de bom para essa igreja? Na verdade, nós não podemos dizer como Peniel, sendo uma igreja pioneira na visão da restauração aqui em Fortaleza. Nós temos que dar crédito àqueles homens que já sofreram aqui no início da visão da restauração, porque sempre há um preconceito. Nós, nesse congresso, vimos que como existe uma luta de antissemitismo, né, de ser contra o judeu, um ensinamento que o judeu matou a Cristo e aquela condenação toda que foi feita de toda a história que nós sabemos de Israel. Mas a gente tem que lembrar também que a Bíblia é um livro judaico. E, na verdade, pela própria tradição de família, eu posso dizer assim, a nossa pastora Arildes, fundadora desse trabalho, sempre nos ensinou a amar Israel. Né? Por ser minha mãe também sempre aprendi isso e busquei conhecer mais e me aprofundar mais desde um chamado do próprio Senhor na minha vida. Não foi... o movimento de restauração tem uma coisa muito interessante. Não existe um líder. Nós estamos aqui com pessoas autorizadas, né? Porque uma outra que nos dá crédito ao Ensino de Sião, porque a base do Ensino de Sião também está em Jerusalém com nosso querido Joseph Schuller. Então, assim, nos traz essa autorização. Mas a visão, ela vem pelo próprio Senhor no nosso coração. Né? Há uma profecia, Isaías, que o Senhor iria trazer o povo de volta. E o que a gente vê é esse mover. Eu não posso negar que dentro da minha família e toda a história também, temos aí uma linhagem também que vieram de pessoas que nós sabemos que vêm da nação de Israel. Então, assim, eu creio que isso é um despertar, mas muito mais o despertar da igreja para que ela se torne sem mancha, sem mácula, como o professor Mateus acabou de falar. Então, nós não podemos negar quando o Senhor nos chama. Nós não podemos dizer não. A gente tem que ir e enfrentar e lembrar. As palavras de Yeshua dizem que nós devemos ter com grande alegria quando nos injuriarem, quando nos disserem toda sorte de mentira contra nós e lutar contra a gente tem que ter essa alegria, porque grande é o nosso galardão no reino dos céus. Então, assim, a gente vivendo esse contexto de restauração, nós somos perseguidos sim, nós somos injuriados, inventam calúnias, inventam histórias. Eu me lembro da primeira Páscoa que nós quisemos fazer, e disseram que nós íamos sacrificar carneiro, voltar a fazer os sacrifícios, né? E a gente convidou até estes, e estavam lá conosco, para comer aquele churrasco de carneiro delicioso que fizemos, né? E depois disseram, vamos estar aqui no ano que vem de novo. Então, assim, tira essa mentira, e a mentira, como a gente sabe, né, não tem nem pernas, né? Nem perna curta não. Não tem pernas, ela quando se encontra com a verdade é revelada. Então, nós temos total... segurança naquilo que estamos fazendo, porque estamos fazendo pautados na palavra. E no dia que estivermos diante do dono da igreja, Yeshua, o bom pastor, o pastor das ovelhas, eu creio que ele pode chegar para nós e ser servo bom e fiel, porque nós fizemos aquilo que estava escrito e pedido por ele, e não inventando dogmas ou doutrinas que não estão na palavra. Na Peniel, qual o diferencial da restauração? O que isso trouxe de bom na vida da comunidade? Os que estão praticando, eles estão vendo que Deus zela pela sua palavra. Eles estão vendo o resultado de que Deus é verdadeiro. Aqueles que estão hoje entendendo a guarda do sábado, têm testemunhado como tem prosperado e ainda têm adquirido um dia para descanso. Que é aquilo que Deus fez por bondade, não fez para poder nos prender. Dizer que nós ter um dia de descanso é prisão, eu acho que ainda não entenderam o que é descansar. Então, assim, e todos os outros benefícios, porque seguir a palavra de Deus é seguir aquele que criou todas as coisas e que fez tudo sabendo. Ele é mais inteligente do que nós tudinho. Foi ele que nos criou, então ele determinou as coisas boas.
é ser sábio, seguir a palavra daquele que nos criou. E contra, meu irmão, é bater contra a maré. Não vai por essa não, que não dá certo. Mateus, na nossa igreja, na nossa cidade, esse processo de restauração é uma visão não muito... algo novo, pode-se dizer. Mas a Hatzion, em Belo Horizonte, que é a comunidade messiânica, judeu-messiânica de vocês, está há mais de 20 anos. Então, na sua visão de Brasil e de mundo que vocês têm, como está esse processo no mundo, Mateus, de restauração? Muito bom, pastor André. Sua pergunta é muito boa, porque eu tenho visto que este é o mover de Deus. Eu não tenho dúvidas disso. Como o pastor Nelson disse muito bem, não é o mover de homens, não tem um percussor disso. Há vários obreiros que Deus tem levantado no mundo, principalmente judeus, discípulos de Yeshua, que estão ajudando a igreja a voltar de volta para casa. Esse mover está no mundo todo. Deus tem me dado o privilégio de viajar. Eu, juntamente com meu pai, o Rabino Marcelo Miranda Guimarães, que é o fundador do Ensinando de Sião, Rabino Yosef Shulam, estamos constantemente em Israel, na América do Norte, Europa, Ásia. Rabino Shulam viaja muito ao Extremo Oriente para ministrar e ensinar sobre as raízes da fé, para grupos que estão querendo esse evangelho pleno. Um desejo que surgiu espontaneamente nessas comunidades, que não se conheciam, não tinham contato, mas surgiram com o mesmo desejo. Querem uma reaproximação do evangelho pleno, querem um evangelho mais simples, um evangelho mais parecido com o livro de Atos, e também querem um relacionamento com o povo judeu. Esse sentimento de querer ficar próximo a Israel é muito forte ao redor do mundo nessas comunidades. Então eu tenho plena convicção, baseado nisso, que a restauração é um mover de Deus. É um mover de Deus e veio para ficar. É o que Deus tem para o seu povo nos dias de hoje. A igreja precisa de Israel, Israel precisa da igreja. Israel precisa que essa comunidade de servos do Deus de Israel, através de Yeshua, exerça o que os apóstolos ordenaram que a igreja exercesse em relação a Israel: amor, tolerância, misericórdia, intercessão, para que a igreja gerasse em Israel ciúmes. Eu digo a você que a igreja tem gerado todo tipo de sentimento na comunidade judaica, menos ciúme. A igreja cristã tem gerado, eu estou generalizando aqui, ao longo da história, né? O cristianismo tem gerado no povo judeu traumas, perseguições, medo. Então chegou a hora da igreja rever os seus conceitos, ajustar a sua teologia à teologia dos profetas e dos apóstolos, e voltar a exercer aquilo que os apóstolos ordenaram para que fosse exercido em relação a Israel: o amor, a comunhão. Essa comunhão é fundamental para a igreja. Judeus e gentios unidos, isso é a fórmula, é uma das fórmulas, dos ingredientes principais para a restauração, é ter o contato de novo com o judeu messiânico, com o judeu discípulo de Yeshua. O judeu discípulo de Yeshua ficou 2000 anos afastado do seio da igreja. E agora, como cumprimento profético, nós temos no mundo mais de 1 milhão de judeus que são discípulos de Yeshua. Há mais judeus discípulos de Yeshua hoje do que nos dias do próprio Yeshua lá em Israel. Isso é profético. A igreja tem que tomar conhecimento disso e tem que entrar nesse mover profético dos últimos dias, porque estamos nos últimos dias, não há dúvidas em relação a isso. E Israel tem um papel fundamental para que essa igreja se coloque na posição certa de cumprir os planos de Deus para a restauração do mundo. O mundo precisa que a igreja restaure suas raízes, assim como Israel também precisa disso. Mateus, é possível vivermos uma igreja apostólica? Porque isso é muito pregado nas igrejas, pastor Nielson. Esse desejo de um dia voltarmos a viver uma igreja genuinamente apostólica. Mas como fazer isso sem uma aproximação com Israel? É possível? Eu acho que é impossível. Não se pode fazer canja de galinha sem galinha. Ninguém pode fazer um bolo de chocolate sem chocolate. As intenções boas que existiram ao longo da história da igreja, de se voltar a um cristianismo puro e original, todas foram válidas. Porém, todas, incluindo a reforma protestante, apesar de terem sido boas, elas se esqueceram do ingrediente principal. Não se pode ter uma igreja original, não se pode voltar aos princípios do primeiro século sem termos um dos ingredientes principais daquela comunidade lá, que era Israel e o povo judeu. Então, eu, pessoalmente, e o meu ministério também acredita isso, e cremos que temos um embasamento bíblico para termos essa opinião. É impossível a igreja voltar àquela originalidade da fé sem restaurar o seu relacionamento com Israel e o povo judeu. E a presença do judeu messiânico nos dias de hoje viabiliza esse relacionamento. Porque até séculos atrás, nós não tínhamos a figura do judeu messiânico, né? Tínhamos, mas muito poucos.
Então, como que a igreja ia se relacionar de novo com o judeu, se não havia como ter esse relacionamento? Porque Israel, né, você sabe muito bem da história, a liderança judaica nos dias de Yeshua rejeita Yeshua como Messias, a igreja, por sua parte, também rejeita o judeu, então há essa rejeição mútua, esses dois povos caminham aí distantes um do outro. Então, como que a igreja poderia exercer essa comunhão, sendo que o judeu, né, tinha a sua posição anti-Yeshua, e a igreja, por sua parte, desenvolvendo posições anti-judaicas? Agora, com a presença do judeu messiânico, esse relacionamento é possível. Tudo cumpre uma profecia, tudo cumpre um mover profético do Eterno. Agora sim, nos nossos dias, é possível termos um relacionamento, né, de judeus e não judeus, principalmente o judeu messiânico, né? A igreja tem que preocupar-se em relacionar primeiro com o judeu messiânico, né? Primeiro com o judeu messiânico, que ele faz parte do corpo de Yeshua, né? São nossos irmãos, somos todos filhos de Abraão, né? Os que foram enxertados mediante a fé, os judeus restaurados em Yeshua, cumprindo a promessa, seu chamado ministerial, sacerdotal. Então, este é um momento oportuno, mais que oportuno, para a igreja despertar, abrir os olhos para a existência do judeu messiânico e buscar ter essa comunhão com Israel novamente. Pastor Nielson, depois do Congresso Atos 3:21, o senhor está planejando mais algum evento para unir as comunidades messiânicas de Fortaleza? Quais são os planos daqui por diante? Pastor André, nós estaremos criando o Atos 3:21 como um congresso anual, mas eu creio que o Eterno fará coisas, colocará no nosso coração outros trabalhos, do qual, com essas lideranças que nós estamos hoje conhecendo, nos unindo e fazendo essa visão da restauração crescer dentro de Fortaleza, no estado do Ceará, no Nordeste, né, e estarmos andando lado a lado com as comunidades messiânicas, como o caso Ensinando de Sião, né, e outros que o Senhor venha nos colocar também junto, porque eu creio que isso que nós já estamos falando aqui é um mover que o Senhor tem estado à frente. E a nossa questão não é criar, não é inventar, é ouvir a voz dele e seguir o que ele quer. E eu acho que é isso que vai dar certo, é assim que vai funcionar. Nós temos que entender aquilo que está escrito em 1 Tessalonicenses 2,14, que Paulo fala que as igrejas de Tessalônica estavam imitando, ou sendo imitadoras das igrejas da Judéia. E é isso que a gente tem que ser, né? A igreja que está hoje em Fortaleza está imitando as igrejas que estão na Judéia. Quer dizer, se a gente pensar na igreja da Judéia, a igreja dos judeus, qual o dia que ela usava como o dia do Senhor? Né? Que tipo de vestes, ou que às vezes a gente está aqui com o kippá e as pessoas estão tudo judaizando. Não, estamos sendo imitadores das igrejas da Judéia, sendo imitadores dos judeus, sim. Por que não? Nós temos que ser imitadores de Paulo, como Paulo também era imitador de Yeshua. E se Yeshua usava tzitzi, que eu sei que usava, inclusive nós temos a conhecida história da mulher que tinha um problema de fluxo de sangue de 12 anos e tocou no tzitzi da veste de Yeshua e ficou curado. Por que eu não vou usar um tzitzi também? Posso usar imitando a ele. Se ele andava cumprindo a lei, como ele mesmo falou, por que eu não vou imitá-lo cumprindo a lei? Então, na verdade, vamos dizer assim, a igreja ela tem que viver de imitação. De quem? Não das coisas erradas que estão aí fora, mas de Yeshua, que é o nosso padrão, o nosso alvo, como foi de Paulo. E Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nossa visão com esse congresso é ampliar esse conhecimento. E para isso todas as outras eventos que venhamos a formar, estará dentro desse mesmo conceito de fortalecer aquilo que o Eterno quer para os dias de hoje, para a sua igreja. Pastor Nielson, muito obrigado pela sua participação, pela promoção desse evento na cidade de Fortaleza, através da Igreja de Peniel. Obrigado, Mateus, pela sua vinda, ter nos abençoado com os ensinamentos. Aos nossos irmãos que estiveram aqui, Shalom.